Cuidado ao tentar ser boazinha demais com as pessoas que não merecem. Eu me chamo Flávia, e essa é a minha história sobre como uma sogra que tem pacto com o diabo e uma madrasta cruel quase destruíram tudo que eu mais amava. Eu e o Marcos nos conhecemos na faculdade, no 2º ano de administração. Eu era aquela pessoa introvertida, poucos amigos, mas no meu canto. Já o Marcos era aquele tipo de cara que todo mundo gostava, engraçado, carismático e sempre de bem com a vida. E não demorou muito para começarmos a nos aproximar, afinal, sempre dizem que os opostos se atraem. A gente fazia trabalhos juntos, estudava para as provas, e quando eu vi, já estávamos saindo para comer alguma coisa depois da aula, e eu me lembro do primeiro encontro como se fosse ontem. A gente foi numa lanchonete simples perto da faculdade. Ele estava todo animado, contando piadas e me fazendo rir. Naquele dia, eu percebi que estava começando a gostar dele de verdade. A gente começou a namorar logo depois e tudo parecia perfeito. A gente tinha planos, sonhos e queria construir uma vida juntos. E depois de 2 anos de namoro, decidimos nos casar. Parecia o passo natural a dar, já que nos dávamos tão bem e queríamos as mesmas coisas. Aí que começou a complicação. Eu mal conhecia a família dele, especialmente a mãe, a Dona Amélia. Até então, ela era só a mãe do meu namorado, uma senhora que morava em outra cidade e que eu tinha visto poucas vezes. A primeira vez que eu fui na casa do Marcos, a Dona Amélia já me olhou meio torto. Eu achei que era só coisa da minha cabeça, mas com o tempo eu percebi que ela tinha uma certa implicância comigo. Ela fazia uns comentários estranhos, tipo: Marcos, você podia ter arrumado uma menina que cozinha melhor. Ou, ela não parece ser tão organizada, né? Eu tentava ignorar, mas aquilo me incomodava. No começo, eu pensei que era só questão de tempo até ela se acostumar comigo. Afinal, eu estava casada com o seu filho e a gente ia formar uma linda família. Mas a Dona Amélia nunca pensou assim. Ela nunca facilitou. Eu lembro de uma vez, pouco antes do nosso casamento, que ela trouxe um par de brincos de presente para mim. Disse que era para dar sorte no casamento. Eu, sem querer ser mal educada, aceitei e agradeci, mas depois joguei fora. Não confiava nela, sabe? Era um pressentimento estranho. O casamento em si foi simples, mas bonito. Fizemos uma cerimônia pequena, só para os familiares e amigos mais próximos. Afinal, não tínhamos muitas condições financeiras, e o que tínhamos, estávamos juntando para reformar a casa, ao contrário da Dona Amélia. Ela tinha muito dinheiro e morava em um enorme casarão de fazenda, afastado da cidade. Bem, durante o casamento, a Dona Amélia estava lá, mas sempre com aquele olhar de desdém. Ela não parecia feliz de verdade pelo filho, e muito menos por mim. Mas naquele momento, eu estava tão feliz que tentei ignorar isso. E logo depois do casamento me mudei para a casa do Marcos, que para o meu azar ficava perto da casa da sua mãe. Eu estava animada para começar essa nova fase da minha vida, mas mal sabia o que me esperava. Dona Amélia estava sempre por perto, opinando em tudo, e se a gente comprava um móvel novo, ela criticava. Se eu cozinhava algo diferente, ela falava que não era assim que o Marcos gostava. Era um inferno. Eu lembro-me de um dia, logo depois da mudança, quando encontrei umas ervas estranhas no nosso quarto. Eu perguntei ao Marcos o que era aquilo, e ele só disse que era coisa de sua mãe e que ela gostava dessas simpatias.
e que ela devia ter largado lá para afastar as más energias, como ela mesmo dizia. Eu ri, achando que era só uma mania dela. Mas aquele foi o primeiro sinal de que algo não estava certo, e eu deveria ter levado aquilo mais a sério. Cada dia que se passava, eu sentia mais a presença da Dona Amélia na nossa vida. Era como se ela estivesse sempre tentando se intrometer e controlar tudo. Eu tentava manter a calma, pensar que era só questão de tempo até ela aceitar a nossa união, mas aquilo só piorava. As críticas dela começaram a me afetar e eu percebi que o Marcos também estava mudado. Ele estava mais irritado, mais distante. As nossas conversas, que antes eram tão gostosas, se transformaram em discussões. Eu sentia que ele estava sempre defendendo a mãe, e isso me deixava louca, não importava o que eu fizesse. Parecia que nunca era bom o suficiente. A Dona Amélia sempre tinha algo a dizer, e o Marcos nunca tomava o meu lado. E foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo muito errado. Eu tentava falar com o Marcos sobre isso, mas ele sempre dava desculpas, dizia que eu estava exagerando e que era coisa da minha cabeça. Eu comecei a me sentir sozinha, sem apoio. A minha vida, que antes parecia tão promissora, estava se transformando num pesadelo. Eu não sabia como sair dessa situação, e o que eu achava que era apenas implicância de sogra era, na verdade, o começo de um longo caminho de tormento e sofrimento. O tempo foi passando e eu fui aguentando todo tipo de desaforo daquela senhora que, a essa altura, eu já não considerava mais nada minha. No fundo, eu ainda tinha esperança de que isso melhorasse, principalmente quando descobri no segundo ano de casamento que estava grávida do nosso primeiro filho. Pensei que isso poderia amolecer o coração de pedra da Dona Amélia. Porém, mais uma vez eu estava enganada. Eu contei a Marcos e ele ficou muito feliz. Ele queria sair correndo para contar a todos que ia ser pai, mas eu pedi a ele que esperássemos para contar no dia do aniversário da mãe dele, que seria no próximo domingo, quando toda a família estaria reunida. Ele concordou, e assim fizemos durante o almoço. Marcos pediu um momento de silêncio e, todo animado, anunciou que ia ser pai. Todos ficaram felizes por ele, menos uma pessoa. Sim, a Dona Amélia. Ela, que estava toda risonha, conversando com os convidados, fechou a cara após a notícia. Não fez questão nem de me dar um abraço ou dizer parabéns. Ela simplesmente começou a chamar a atenção para si mesma, alegando passar mal no fim. Ela sentou no sofá, fingindo desmaio, e todos ficaram ao seu redor preocupados. Eu conhecia aquela mulher muito bem e ela não me enganava. Era tudo fingimento, pois assim que se ofereceram para levá-la ao pronto-socorro, ela melhorou milagrosamente. Aquilo me deixou muito incomodada, mas eu guardei para mim. À noite eu falei com o Marco sobre a atitude da sua mãe e ele novamente não me levou a sério. Disse que ela não falou comigo, pois não estava se sentindo bem. Ele acreditava em tudo que a mãe dizia, e isso já estava insuportável. Eu sempre era louca da situação. E para minha surpresa, no outro dia, à tardezinha, quando eu já tinha chegado do trabalho, Amélia foi até a minha casa com um sapatinho de bebê amarelo, dizendo que era para o seu neto ou neta. Começou a dizer que estava muito feliz com a notícia, mas eu já estava esperta com ela. Fiz o mesmo que ela. Fingi, dei um sorriso falso e agradeci o presente. Ela, mais cínica do que o normal, disse que eu poderia contar com ela para tudo o que eu precisasse, e depois foi embora. Na mesma hora que ela saiu pelo portão, eu joguei aquele sapatinho no lixo. Admito que aquilo me doeu, pois era um presente lindo, mas eu não confiava naquela senhora.
O Marcos viu o presente da mãe dele no lixo e fez um escândalo. Ele gritou comigo, me chamando de louca, e daí pra pior. Disse que eu já tinha ido longe demais, pegou o sapatinho do lixo, disse que ia lavar e que o nosso filho ia usar sim o presente que a mãe dele deu com tanto carinho. Eu bati de frente com ele e disse que não confiava na mãe dele, que ela nunca gostou de mim e que eu não ia usar nada que ela desse ao nosso filho. Ele ficou batendo boca sozinho, lavando o tal presente na pia do banheiro, e eu fui deitar, pois eu não podia me estressar daquele jeito. Peguei uma coberta e um travesseiro e joguei no sofá para que Marcos dormisse por lá mesmo. Entrei no quarto e me tranquei até de manhã. No outro dia cedo, Marcos veio falar comigo todo arrependido, tentando reverter a situação e dizendo que entendia por que eu não confiava na sua mãe. Eu fiquei surpresa, afinal, ele nunca admitiu os defeitos de Amélia. Ele disse que havia se arrependido de ter brigado comigo e de ter me deixado tão nervosa, pois eu estava grávida. Ele disse que havia levado o sapatinho e colocado para secar, mas se eu não quisesse, não precisava guardá-lo e que eu poderia doar para outra pessoa. Então fomos até o varal pegar o tal sapatinho e quando olhamos, nenhum dos dois acreditou. O sapatinho estava cheio de insetos, tinha larvas, moscas e até baratas. Como isso era possível? Eu sei que podem pensar que por eu ter jogado no lixo, ele poderia estar sujo, mas não. O Marcos lavou muito bem o sapatinho e estendeu para secar, e de um dia para o outro ele estava daquele jeito. Naquele momento, eu vi que Marcos ficou confuso. Acho que ali por um instante ele acreditou em mim. Pensei que agora ele viu que havia algo de errado nisso tudo e ele mudaria, mas não. Por mais que ele tenha ficado balançado com o que viu, ele tentou se manter cético e disse que talvez não tivesse lavado direito. Eu disse a ele que não queria mais ver aquele sapato na minha casa e que se ele quisesse doar, que ele fizesse isso. Ele disse que ia lavar novamente e doar para a vizinha que havia acabado de ter um bebê. Bem, os dias se passaram e o bebê daquela vizinha veio a adoecer e nem os médicos sabiam o que estava acontecendo com ele. Então eu fui até a vizinha e falei que aquele sapatinho era da mãe do Marcos, que havia dado para o meu bebê. E quando a vizinha soube, imediatamente ela jogou no lixo e entrou correndo para dentro de casa. Eu a chamei, mas ela me ignorou por completo. Isso tudo era estranho. Bem, os dias se passaram e nada mais aconteceu. Até que no fim de semana, a dona Amélia entrou na minha casa aos berros, me xingando, dizendo que eu era uma mal agradecida, que sabia que eu tinha colocado o presente que ela deu no lixo e que o seu filho não merecia uma mulher como eu, uma ingrata, me acusando de viver às custas de Marcos. Eu fiquei sem reação na hora, apenas olhei para Marcos, esperando que ele me defendesse, que falasse alguma coisa, mas não. Ele estava lá de cabeça baixa, morrendo de medo da mãe. Eu olhei para ela e disse que ela estava certa. Ele não merecia uma mulher como eu, que era boa demais para um cara que não me valorizava. Eu fui para o quarto, me tranquei e liguei para a minha irmã. Perguntei se poderia ficar na casa dela por uns dias e ela aceitou. Eu fiz as minhas malas e a Débora veio me buscar. E quando ela chegou, eu simplesmente entrei no carro e saí de lá. Não fiquei surpresa por Marcos nem me pedir para ficar, pois ele era um covarde. Eu fiquei na casa da minha irmã por uma semana, até conseguir alugar um pequeno apartamento, mas agora as coisas estavam começando a complicar. Afinal, eu tinha que me sustentar sozinha e pagar o aluguel. Mandei uma mensagem para Marcos, exigindo que ele pagasse uma pensão. Ele relutou e disse que como eu quis sair de casa, eu deveria me virar. Eu fiquei revoltada e então coloquei ele na justiça. Ele começou a depositar a pensão mensalmente na minha conta
E desde então, o tempo passou e no dia do nascimento do bebê, a minha irmã Débora estava comigo em casa e ligou para Marcos avisando sobre o nascimento do seu filho. Ele chegou no hospital 2 horas depois que o Miguel havia nascido, segurou ele por uns minutos e foi embora sem nem falar comigo. 3 meses depois do nascimento do meu filho, eu recebi uma intimação. Era de Marcos, pedindo um exame de DNA para saber se era o pai do Miguel. Eu não acreditei naquilo. Não era possível que aquele rapaz incrível que eu conheci na faculdade havia se transformado nesse homem frio. Eu fiz o exame e obviamente deu positivo. Afinal, eu jamais havia traído Marcos. E o Miguel também era a sua cara. Poucos meses depois do resultado do exame, recebi outra intimação. Agora, ele e a sua mãe queriam a guarda do meu filho. A essa altura, eu admito que já não ficava mais surpresa. Esperava qualquer coisa daqueles dois. Acredito que tudo sempre foi ideia de Amélia, e que Marcos era apenas o seu fantoche. O juiz negou o pedido deles, mas definiu que teríamos a guarda compartilhada de Miguel. Marcos pediu para ficar com Miguel 3 vezes por mês, e sempre nesses dias eu pedia para minha irmã levar Miguel até a casa deles, pois eu não queria ver nenhum dos dois nunca mais. 1 ano depois disso tudo, Débora, após levar Miguel até a casa do pai, ela veio me contar que havia uma mulher morando com eles. Era a noiva de Marcos, uma garota de apenas 19 anos. Ela disse que não simpatizou com a moça, pois ela olhou Débora de cabeça aos pés com uma cara feia. Eu fiquei intrigada com isso. Deixar o meu filho com outra mulher não me parecia uma boa ideia. Mas o pai tinha o direito de ver o filho e eu não podia impedi-lo de ter outra esposa. Eu tive que me conformar, mas foi aí que tudo começou de verdade. Poucas semanas depois disso, o meu filho começou a ficar doente. Ele estava engordando e ao mesmo tempo estava sempre doente. Levei ele ao médico para fazer vários exames, até que a pediatra dele disse que provavelmente o problema era a alimentação. Pelo que ela pôde notar, ele estava comendo muitas coisas que não estavam fazendo bem para ele. Eu expliquei a ela a situação e ela disse que seria bom eu verificar o que estavam dando para o Miguel comer na casa do pai. Eu fiquei chocada com isso. Resolvi que eu mesma levaria o meu filho na próxima visita para tirar tudo a limpo. E quando chegou o dia, eu levei Miguel até lá e logo notei que Marcos não estava em casa. Então meu filho ficaria com a avó e a madrasta. Carol era o nome da nova noiva de Marcos. Era uma moça bonita, mas bem mais jovem que Marcos. Porém, isso não era da minha conta. Eu apenas queria saber o que o meu filho estava comendo lá. E para minha surpresa, elas alegaram que estavam dando chocolate, refrigerante e mais um monte de coisas para uma criança de menos de 2 anos. Eu disse que não deixaria mais o meu filho lá. Amélia logo ficou irritada e disse que sabia muito bem criar uma criança e que se ele estava doente, a culpa era minha, pois eu não sabia fazer nada. Disse que se eu não deixasse Miguel com ela iria até o juiz alegar que eu não estava cumprindo com o combinado. Eu a deixei falando sozinha, afinal, eu sabia que ela só queria briga. Eu fui embora levando meu filho, e alguns dias depois, eu recebo uma ligação do meu advogado, que cuidou do meu divórcio com Marcos e me ajudou com a guarda dele. Ele me disse que Marcos havia reclamado que eu não o deixava mais ver o filho. Eu expliquei a ele o motivo e disse que não cederia. Ele disse que eu teria que falar com o juiz em uma nova audiência e eu disse que faria o que fosse preciso. E foi marcada a audiência. Eu fui com o laudo da pediatra, alegando que Miguel havia ficado doente por conta da má alimentação que a avó e a madrasta haviam dado a ele, e quem ficava com ele eram as duas, pois o Marcos raramente estava em casa.
O juiz determinou então que Marcos só ficaria com o Miguel novamente a partir de seus 7 anos de idade. Eu fiquei aliviada com isso, pois eu temia pela saúde do meu filho na casa da avó. E depois dessa decisão, eu achei que a minha vida teria um pouco de alívio de tantos problemas. Mas eu me enganei. Foi então que eu comecei a adoecer. Comecei a ficar fraca e a vomitar o tempo todo. Perdi 9 quilos rapidamente e já estava irreconhecível. Eu fui em diversos especialistas e não foi encontrado nada. E não bastasse tudo isso, eu comecei a ver sombras ao redor da minha cama de noite, enquanto eu tentava descansar depois de passar o dia vomitando. Essas sombras ficavam andando pelo quarto de um lado para o outro e faziam alguns barulhos, como se conversassem baixinho, algo que eu não conseguia entender. A minha irmã estava passando esses dias comigo para me ajudar, então eu a chamava aos gritos quando eu via essas sombras, e ela corria até o meu quarto e não via nada. Até que ela resolveu começar a dormir no mesmo quarto comigo, e numa noite, então por volta das 3 da madrugada, eu escutei uma voz falando no meu ouvido coisas estranhas. A voz dizia que veio me buscar, que havia sido bem paga para me buscar, e coisas desse tipo. Eu fiquei apavorada, não conseguia nem gritar, pois estava paralisada. E de repente, eu vi uma sombra negra na parede. Aquela sombra foi crescendo, e a forma era de um homem com rabo e pés de bode. Ele parecia tirar uma espécie de chapéu, e da sua cabeça, bem no meio da testa, foram-lhe crescendo chifres. Mas de repente, a Débora acordou e ela deu um grito. Então tudo aquilo desapareceu. A Débora saiu correndo, acendeu a luz, e ela disse ter visto uma sombra muito escura ao meu lado, me segurando e falando coisas no meu ouvido. Eu contei a ela o que vi e o que ouvi, e ficamos a noite inteira sem dormir. E no dia seguinte, a Débora disse que o meu problema não era físico, e que agora ela tinha certeza de que eu precisava era de ajuda espiritual. Ela disse que tinha uma amiga que era médium e que talvez pudesse me ajudar. Regiane, amiga de Débora, foi até o meu apartamento a pedido da minha irmã. Ela chegou e começou a olhar canto por canto como se procurasse algo. Ela então me perguntou se eu havia recebido algum presente, e eu disse que a única coisa que eu tinha recebido era um perfume. Ela perguntou de quem eu havia recebido, e eu disse então que eu não tinha certeza, mas que estava na portaria do meu prédio e estava no nome de uma amiga de faculdade. Era o meu aniversário, e ela deixou um bilhete dizendo que era o meu presente. Eu sempre tive receio de receber presentes de pessoas estranhas, ou de quem eu não gostava, mas essa amiga era de confiança. Ela questionou se alguém que não gostava de mim conhecia essa minha amiga. Eu disse que ela já havia ido à minha casa algumas vezes, e então o meu ex-marido e a minha sogra na época a conheciam. Regiane disse que provavelmente a minha sogra havia me dado o perfume e colocado no nome dessa amiga, pois sabia que eu não aceitaria nada dela. Eu dei o perfume para Regiane. Ela disse que daria um destino para ele. Mas se o problema fosse o perfume, em breve eu estaria melhor. Os dias que se seguiram pareceram um milagre. No outro dia eu já comecei a comer novamente sem vomitar. A minha força voltou e as sombras sumiram como mágica. Eu estava feliz em ter me recuperado e de não ter que levar o meu filho mais para ver aquelas pessoas que tanto me prejudicaram sem motivos. Porém, eu sabia que em alguns anos o Miguel voltaria a ver o pai e a avó. 5 anos se passaram. Foi um tempo de tranquilidade e paz, porém, que passaram muito rápido. Miguel cresceu, perguntando sobre o seu pai,
E eu, sempre tentando amenizar a situação, dizia que o seu pai era muito ocupado, mas que quando ele tivesse 7 anos, ele poderia vê-lo. Miguel sempre foi uma criança muito doce e ingênua e contava os dias para fazer 7 anos. Sempre dizia para os seus amigos que quando fizesse 7 anos, ia fazer uma festa de aniversário enorme e conheceria o seu pai. Eu não tinha coragem de contar a verdade a ele. E toda vez que o via animado assim, isso me doía. Mas eu sabia do que eles eram capazes. O dia do aniversário do Miguel se aproximava e ele dizia que queria que o seu pai fosse. Eu não queria ver o Marcos nem pintado de ouro. Mas como eu poderia negar isso ao meu filho? Mandei uma mensagem para o Marcos e o convidei. Ele disse que iria com certeza, mas que levaria a sua mãe e a sua esposa. Eu disse que não as queria lá. Disse que só estava convidando ele, pois o Miguel não parava de pedir por isso. Ele disse que se fosse assim, ele não iria. Eu disse para que ele pensasse bem em seu filho e em seguida desliguei o telefone na cara dele. E no dia da festa, o Miguel não falava em outra coisa a não ser em seu pai. Eu já imaginava que Marcos não iria, pois ele só pensava em si mesmo. Mas eu não tinha coragem de dizer ao Miguel que o pai não viria quando a festa já estava quase acabando. E o Miguel estava triste e isolado em um canto. Bem, o Marcos resolveu aparecer. Eu nunca vi o Miguel tão feliz quanto naquele momento. Ele correu para ver o pai e não parava de perguntar a ele por que ele ficou tanto tempo longe. Marcos não sabia o que dizer. Ele nem sequer parecia empolgado em ver o filho. E durante esses anos afastados, Marcos teve outro filho com a sua esposa, e isso foi uma surpresa para mim. Tudo isso me deixou muito mal, pois eu lembrei do nosso namoro quando sonhávamos em ter uma família. Lembrei do dia que contei a ele que seria pai e a felicidade que ele sentiu naquele momento. Olhando agora, eu não via mais aquele homem por qual me apaixonei um dia, e só uma pessoa fria e egoísta. E menos de 30 minutos depois de chegar, Marcos disse que precisava ir embora, e Miguel ficou sem entender nada, pois ele achava, na sua cabeça, que o seu pai e eu ficaríamos juntos, e seríamos uma família naquela hora. Eu vi que errei muito também, e não explicar a situação para Miguel. Eu tive que contar a ele naquele momento, enquanto o pai dele ia embora, que ele tinha outra família, outra mulher e também um outro filho. E com os dias, ele foi entendendo melhor a situação e agora ansiava para ir para a casa do pai. E na semana seguinte, o Marcos veio buscá-lo e ele estava super empolgado para conhecer o seu irmão e a sua avó. Mas um ano se passou e tudo parecia normal. Miguel estava crescendo e cada vez mais se mostrava uma criança especial. Dizia que amava a sua avó e o seu irmão mais novo, o Augusto. Porém, como a minha vida sempre foi de altos e baixos, um dia depois de voltar da casa do pai, o Miguel estava muito calado. Eu perguntei a ele várias vezes se havia acontecido algo e ele não falava. Achei que ele estava apenas triste com alguma coisa e tentei dar espaço a ele. Fui dar banho nele e quando vi em seu braço uma mancha roxa, eu fiquei assustada e o questionei sobre aquilo. Ele então me disse que foi a sua madrasta, que ela não era uma mulher boa. Ele começou a contar chorando tudo o que ela havia feito com ele. Ele disse que muitas vezes ficava com fome, pois ela só dava comida para o Augusto e dizia que Miguel não iria comer, pois não era da família. Ela falava que Marcos só gostava do Augusto e que Miguel era um peso na vida dele. Eu saí de mim naquela hora, deixei o Miguel com a minha irmã e fui direto para a casa de Marcos. Eles estavam jantando tranquilamente, como uma família feliz. Eu cheguei lá
e mostrei logo uma foto dos braços do Miguel. Eu mostrei o que a mulher dele havia feito. Ele pareceu surpreso com tudo aquilo e não sabia o que falar. A minha vontade era de fazer algo pior, mas eu não podia perder a minha cabeça e arriscar perder a guarda do meu filho. O Marcos começou a xingar a sua esposa e a situação virou um tumulto. Eu disse que o meu filho jamais pisaria naquela casa de novo. Eu liguei para o meu advogado e disse que queria a guarda total do Miguel. Eu ganhei a causa e decidi me mudar de cidade. Marcos continuou casado com aquela cobra e a sua mãe faleceu alguns meses depois. Eu atualmente estou sozinha, apenas com meu filho, que hoje já tem 15 anos. Para minha surpresa, na cidade que eu havia me mudado, eu encontrei o seu Antônio, que pela maior coincidência do mundo, ele era o irmão mais novo de Amélia. De início eu já quis evitá-lo, mas fiquei surpresa quando ele disse para ficar tranquila, pois ele nunca gostou da Amélia. Dizia seu Antônio que ela desde novinha mexia com magia negra, lia o livro de São Cipriano, fazia feitiços, encantamentos e fez uma magia até mesmo para matar a mulher que ele tanto amava. E com o tempo, ela vendeu a alma para o próprio diabo. Porém, como tudo tem um preço e um prazo, quando o diabo viu que Amélia era uma ferramenta inútil, ele a descartou e ela morreu com um tumor maligno, onde se definhou no hospital apodrecendo, com bichos comendo ela ainda viva. E esse foi o fim daquela bruxa. O seu Antônio era um senhor que também havia sofrido nas mãos daquela bruxa. E graças a Deus eu não fiquei naquela casa, pois agora eu sei que Marcos sabia de tudo e tinha medo da mãe, porque na verdade ele também era refém dela. Boa noite. Olá, o meu nome é Fabiano. Eu tenho 40 anos e sou de Aracati, no Ceará. Eu moro como caseiro de uma pequena fazenda e o meu trabalho sempre foi no roçado e de vez em quando eu gostava de sair para caçar à noite no mato. Aracati é um município muito bonito, com lindas praias e lindas paisagens. Entretanto, eu morava longe da praia e andava muito, era pelo mato na minha adolescência. E via muita coisa feia em Lagoa de Santa Teresa. Santa Teresa é uma comunidade tipicamente rural, com quintais produtivos, criações de galinhas, gado, casas de farinha e rodeado pelas lagoas. E durante a minha adolescência, eu morava em uma casinha no pé da serra, pois o meu pai trabalhava para o senhor, dono de uma pequena fazenda, a mesma fazenda que eu sou caseiro e moro atualmente. O lugar é muito bonito e eu me lembro que tinha uns pés de caju espalhados pelo terreiro. A primeira vez que eu fui caçar foi com o meu pai. Ele me ensinou a andar no mato para não assustar os bichos e a fazer todo tipo de armadilhas pelo caminho. Eu deixava iscas nos buracos e nos matos para pegar codornas ou mocós, pois eu sabia que era a passagem desses bichos. E depois ia para o mato para ver se pegava alguma coisa maior. Eu caçava com uma espingarda que tinha ganhado do meu pai e andava também com uma faca muito bem amolada. Uma vez eu estava com meu pai, ainda de tardinha, por volta das 4h45 da tarde. A gente tinha deixado umas armadilhas mais embaixo da serra e já vinha recolhendo algumas coisas que tínhamos conseguido pegar. As arapucas tinham capturado 2 preás e uma codorna. E quando estávamos descendo, escutamos gritos altos e medonhos vindo de cima da serra. Eu me lembro de tremer muito,
e o meu pai ficou travado no canto onde estava, sem dizer uma palavra. No mato, não falávamos para não espalhar os bichos, e só fazíamos sinais com as mãos e com a cabeça um para o outro. O meu pai nem olhou para mim de tanto medo e angústia que eu vi em seus olhos. Aqueles eram gritos de sofrimento e um choro tão alto que eu tapei os ouvidos com as mãos. Descemos bem apressados, pois não era bom ficar no mato quando se ouvia alguma coisa estranha, já dizia o meu pai. E nessa tarde, deixamos o resto das armadilhas de lado e apressamos em chegar em casa. E assim que chegamos em casa, eu notei que eu tinha ficado surdo do ouvido esquerdo, mas não disse nada para não preocupar os meus pais. E de noite, lá pelas 9 horas, eu senti um estalo no ouvido e a audição voltou. E nos dias seguintes, continuamos caçando porque aquilo era um meio de vida. E as coisas não eram fáceis naquele tempo, mas ninguém reclamava por causa disso. Eram muitas histórias que o povo contavam das coisas medonhas que vinham por lá. E depois que eu me tornei homem, eu passei a fazer as minhas caçadas sozinho. Eu também tinha uma espingarda parecida com a que eu tinha ganhado do meu pai, e andava igual a ele, quando armava armadilhas e tinha um facão que cortava até cabelo. Eu tinha planejado subir a serra de tardinha, depois que colocasse todas as codornas escondidas para ninguém ver. Então, nessa noite, eu subi com alguns mantimentos para voltar somente no outro dia, pois eu tinha ouvido de um colega que havia veados do outro lado da serra. Eu queria muito caçar um bicho desses e rumei para cima para encontrar uma árvore boa e subir para passar a noite. E quando eu estava subindo, eu comecei a sentir um cheiro muito estranho que eu não sabia dizer o que era. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro na vida e fiquei já cabreiro com aquilo. A caminhada estava pesada e eu não tinha levado quase nada comigo, apenas água e uma marmita com farofa de carne seca. E parecia que tinha alguma coisa me puxando e pesando sobre o meu corpo. Eu não liguei muito para aquilo e continuei o meu caminho até chegar em um ponto em que havia uma árvore com os galhos grossos. Eu subi e fiquei bem quietinho, esperando se algum veado passasse por ali. Era mais ou menos onde o meu colega tinha dito que viu um, e eu conhecia aquela mata como a palma da minha mão. O tempo foi passando e eu não parava de sentir aquele cheiro estranho. Parecia cheiro de caixão, o mesmo cheiro de velório, e à medida que o tempo passava, só aumentava. Já estava assustado com aquilo e pensava: mas que diabos é esse cheiro? E de onde vem isso? A noite estava escura. Era noite de lua minguante. Eu ouvia tudo que passava embaixo da árvore que eu estava trepado. Eu andava com um relógio de pulso muito bom, que trabalhava no movimento do braço. Esse relógio eu comprei de um senhor que eu conheci, e quando eu fui ver as horas, o relógio tinha parado às 11 da noite. Eu pensei que tinha quebrado no caminho e fiquei pensando que ficaria sem horas. E depois que levantei a cabeça, começou uma ventania no meio do mato. E na mesma hora, uma zoada de gente falando lá para dentro da serra. Me subiu um arrepio da cabeça aos pés. E até hoje, quando eu falo nisso, eu me arrepio muito. Começou um falatório de vozes de homens e uma gritaria que eu pensei que vi uma multidão na minha direção, mas eu sabia do que se tratava. Teve uma hora que eu entendi dizerem bem nitidamente: cadê meu caixão? Eu fiquei duro em cima do galho e não consegui me mexer direito de tanto medo. Era um alvoroço de vozes e gritos que depois começou também um barulho de passos e mato se quebrando. Na hora eu me arrependi de ter ido e senti uma saudade tão grande de casa que eu quase pulei lá embaixo e saí correndo. Mas o negócio não era tão simples, porque eu estava ali travado de medo
E também se eu pulasse, eu me lascava todo lá embaixo. O jeito foi esperar para ver o que era aquilo que chegava cada vez mais próximo de mim. Mas quando eu olhei para o lado, para o galho vizinho ao meu, lá estava um homem todo sujo, sentado e me olhando. O medo foi grande nessa hora, pois era um homem todo sujo com um chapéu preto e um charuto na boca, olhando com os olhos sem brilhos diretamente para o meu rumo. Ele disse com uma voz assustadora: "Eu vou te enterrar no meu caixão." Eu pulei na hora lá embaixo. Eu não sei se foi o medo que endureceu o meu corpo, mas eu me joguei lá embaixo e saí correndo no mato, até escorregar e cair mais na frente. E no desespero, eu acabei batendo de frente com uma árvore e caí de novo mais na frente, mas continuei correndo sem olhar para trás. Eu corri tanto naquela noite com medo daquela assombração que eu nem vi para onde eu estava indo. E depois que peguei uma certa distância, eu resolvi olhar para trás, e longe eu via várias sombras e luzes de velas que aquelas sombras carregavam. Acabei deixando a minha espingarda e as minhas coisas por lá. Mas quem é que ficaria ali para encarar aquilo? Eu corri e corri de novo, até que cheguei numa estrada que eu conhecia. Eu me sentei para descansar, e foi quando eu vi que tinha aberto uma brecha no meu pé que cabia um dedo. Eu só vi o estrago no meu corpo depois que cheguei em casa e tomei um banho. E no outro dia, eu estava todo quebrado e ferido da carreira que eu dei no mato. E depois de um tempo, eu conversei com meu colega sobre o que eu vi lá na serra, e ele achou foi graça de mim, dizendo que nunca viu nada por lá. Eu nunca mais quis saber de caçar no mato, nem de dia e nem de noite, e deixei a espingarda com as minhas coisas penduradas na árvore que eu vi aquele mau assombro naquela noite. As pessoas dizem que a serra é assombrada, mas eu não só digo como confirmo que todos os casos contados por ali são a mais pura verdade. Boa noite. É comum, quando se está em uma roda de conversa com homens do campo, ouvir histórias e causos que nos apavoram. A que vou contar eu escutei em uma dessas rodas há mais ou menos uns 10 anos. O homem que me contou é um típico caipira. Morava numa cidade do interior de Minas. Dizia ele que a coisa toda aconteceu com seu pai. Isso faz mais ou menos 30 anos. Dizia o matuto com seu típico sotaque caipira. Eu ainda nem era nascido. Naquele tempo meu pai era capataz de uma fazenda. Era sim um bruto de um fazendão, só que ficava isolado de tudo e era cercado por uma mata fechadona. Diziam até que tinha onça para aquelas bandas. Toda manhã meu pai levantava cedinho para ir capinar a roça. Minha mãe ficava fazendo em casa o almoço pro humor dele comer quando voltasse. E ia assim, todo dia, aquela mesma penúria. Meu pai chegava, almoçava e já arriava o burro para ir para uma vila que ficava uns 20 quilômetros para frente. Ele saía depois do almoço e só voltava depois das 10 da noite. Na volta, ele costumava atravessar a mata para poder cortar caminho. O povo costumava pedir para ele não fazer isso. Dizia que a mata era assombrada. Mas meu pai sempre foi um homem muito corajoso. Era filho de um cearense arretado e não tinha medo de nada. Foi numa sexta-feira, noite de lua cheia, que aconteceu o caso. Meu pai foi para uma vila como de costume. Chegou lá e encontrou com os amigos. Prosearam tanto que esqueceram da vida. Quando meu pai olhou pro relógio, já passava da meia-noite. O dono do bar ofereceu o repouso pro meu pai, mas ele não aceitou não. Aí o tio Alfredo, um velho safado que vivia para aquelas bandas, disse para ele: "Vai não, compadre, tá tarde."
E essa mata é assombrada. Meu pai respondeu rapidinho: que assombrado o quê, homem? Isso é a história que o povo conta, só. E ele foi, naquela pressa que só Deus vendo. Assim que ele saiu da vila, já encontrou a trilha que atravessava a mata para chegar em casa. Naquela hora até parou e pensou um pouco, mas depois resolveu ir assim mesmo. Ele dizia que mal entrou na mata e já escutou uns barulhos estranhos, uns bichos correndo, um trem meio esquisito lá, mas não voltou para trás não. Conforme ele ia andando, o barulho aumentava, mas ele não diminuiu o passo. Foi até que ele ouviu um trem soprando bem no pé da orelha. Ele virou e viu o bicho. Era um bruto de um lobão, que devia de ter uns 2 metros ou mais de altura. Aí o bichão deu aquele uivo. Meu pai não deu outra. Deu meia volta e saiu disparado pro meio do mato. Saiu rasgando camisa, calça e uma das botas também. Ficou pro meio do caminho a bota. Mal chegou em casa e meteu o pé na porta. Minha mãe levantou no susto, ainda de camisola. Que foi isso, homem? Meu pai encostou na beirada da porta e, respirando o ar, pediu: a espingarda, mulher, rápido! Minha mãe não entendeu e perguntou: espingarda pra quê, homem? Vai logo, mulher, gritou com força. Depois você pergunta pra quê. Minha mãe foi correndo e trouxe a espingarda. Meu pai mal pegou ela e saiu correndo pro meio do mato. Ô homem corajoso, se fosse eu tava me cagando e me berrando todo. Ele se embrenhou pra dentro da mata com a espingarda na mão e qualquer barulhinho já armava a bicha pra tirá-la. Foi até que ele viu um trem mexendo no mato. Ele esperou um pouco pra ver se era o bicho mesmo. De repente aquele trem feio saiu do mato pra cima dele. Ele fechou os olhos e atirou no meio do peito do bichão. Ele deu um murro e saiu correndo pro meio do mato. Meu pai voltou pra casa, trancou as portas e foi deitar. Na outra manhã ele contou pra minha mãe: e você é doido, homem, de enfrentar um trem desse? E meu pai deu um risinho maldoso: esse não atormenta mais. Mesmo assim, no outro dia, tá lá meu pai indo pra vila. Foi lá e contou pra todo mundo o que aconteceu. Os homens lá tudo deram os parabéns e meu pai ficou todo feliz. Só que dessa vez deu 7 horas e ele já tava vazando indo pra casa. Foi se despedir do povo até que chegou o Tião Alfredo. Ité, compadre, disse meu pai. Ité, respondeu o Tião. Meu pai ia saindo até que olhou pro peito do Tião. Dava pra ver no meio da camisa aberta uma baita de uma marca de bala, bem onde ele tinha atirado no bicho na noite de trás. Meu pai nem viu mais nada, virou as costas e vazou embora. E o Tião? Ele sumiu uns tempos depois, ninguém mais viu nada. Se bem que teve um compadre que disse que encontrou com o tar do lobisomem também. Disse que atirou no bicho com bala de prata e enterrou no meio da mata. Às vezes eu tenho vontade de ir lá e abrir o buraco, mas tenho um baita do medo de dar de cara com o corpo do Tião Alfredo, rindo numa careta horrível. Enfim, esse foi o meu relato, eu espero que vocês gostem. Uma boa noite para todos vocês e já deixa o seu like. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui e o meu relato. Boa noite a todos do canal. O meu nome é Robson e hoje eu vou relatar um ocorrido que aconteceu comigo no ano de 2018 em Mogi das Cruzes, São Paulo, quando eu tive a minha fé testada por uma criatura que nunca imaginei que existia além de livros de lendas. Sempre gostei de reunir a família para fazer comemorações e churrasco em casa e nos divertimos muito comendo carne, tomando cerveja e ouvindo músicas antigas lá dos anos 2000. Só que numa dessas comemorações, uma coisa inusitada aconteceu. No canto do telhado, eu avistei um gato olhando para a gente. Eu pensei comigo que ele devia estar ali por causa do cheiro da carne que exalava pelo ar. Olhei novamente e o gato não estava mais lá no telhado, e sim com todos nós no quintal.
Era um gato manso e bem bonito e parecia um tigre cinza. E no outro dia, quando saí para trabalhar, eu não vi o gato. Então confirmei que era somente pela comida que ele tinha aparecido. E ao sair, ouvi os vizinhos comentando que na casa do seu Odaí, um senhor que morava na casa da esquina, alguma coisa tinha entrado e tentado comer as suas galinhas de criação, pois o seu quintal estava todo bagunçado e o galinheiro estava com partes quebradas. E quando ele saiu para ver o que era, ouviu alguma coisa pulando o muro da sua casa e fugindo na rua, pois a alguns quarteirões dali tem uma área de floresta. Quando ouvi isso, eu dei risada e pensei comigo, que povo louco, em pleno 2018 falando sobre coisas que não existem. Entrei no meu carro e antes de sair para trabalhar, eu avistei o gato em cima da caixa de luz dormindo. E quando voltei para casa, já de noite, o gato estava no mesmo local em cima da caixa de luz. Eu pensei comigo, será que esse gato tem algum dono? E por que ele estava ali? E foi assim durante 7 dias, toda vez o gato no mesmo lugar. Certo dia, eu chamei o gato para ver o que ele ia fazer, e fiquei surpreso quando ele veio até mim, se esfregando entre as minhas pernas pedindo carinho. E como vi que o gato não iria mais embora, eu resolvi ficar de vez com o bichano. Eu sempre ouvi dizer que é o gato que escolhe o seu dono, e nesse caso, o escolhido fui eu. Bem, quem gostou foi a minha filha. Colocamos o nome dele de Tigrão, e colocamos uma coleira de identificação nele, e Tigrão era um gato diferente dos outros. Quando estava em casa, ele sempre ficava do meu lado, e aonde eu estava, ele estava do lado. E quando não estava em casa, ele sempre ficava no mesmo local, como se estivesse vigiando a casa em cima da caixa de luz. O tempo foi passando, e cada dia os boatos de uma criatura que estava invadindo casas e atacando animais domésticos ia aumentando cada vez mais. Até que em uma certa noite de lua cheia, por volta das 3h20 da madrugada, eu acordei com alguns barulhos de tiros bem longe, mas forte o suficiente para me acordar. E logo de manhã, quando tomava o meu café, ao ver o Facebook, eu vejo uma postagem da Moji Interativa, no qual dizia que 2 corpos foram localizados próximos à mata, e todos estavam estraçalhados e com várias marcas de mordidas, e do lado dos corpos, 2 revólveres calibre 38. Imediatamente em minha mente veio os boatos sobre a criatura, então resolvi colocar uma câmera de segurança bem escondida em frente à minha casa com um sensor de presença. Certo dia, quando estava voltando do trabalho, quase chegando em casa, eu vi uma cena na rua que eu fiquei revoltado. Tinha um morador de rua tentando roubar uma senhora que tinha saído da igreja. Obviamente eu gritei que chamaria a polícia. Ele soltou a bolsa e olhou para mim com um olhar cheio de raiva e começou a me xingar de vários palavrões. Eu mostrei o dedo do meio para o cidadão e fui embora para casa. E chegando lá, como de praxe, Tigrão estava me esperando em cima da caixa de luz. E nessa hora, foi um pouco estranho, pois a minha esposa acordou falando que o gato não parava de miar. Eu falei para ela que talvez seria outro gato que estava na rua, e pedi que ela voltasse a dormir. Eu fui beber água, e quando chego na cozinha, Tigrão estava sentado na janela e olhava para mim como se quisesse mostrar algo, mas eu ignorei e fui dormir. E no outro dia, quando estava trabalhando, eu resolvi ver as imagens da câmera de segurança, e quando entrei no aplicativo, haviam 3 notificações de movimento, e quando eu fui ver o que era, eu fiquei extremamente assustado, pois em questão de 4 horas, aquele homem que tentava roubar a mulher, ele passou na frente da minha casa 4 vezes, e eu não pude acreditar na última vez que ele passou, pois ele parou em frente à minha casa por 1 minuto,
e ficou igual um cachorro e desceu a rua. Passados 5 dias, eu fiquei olhando diariamente as câmeras, mas eu não via mais nada. Então eu fiquei mais tranquilo, pois não via mais aquele cidadão, mas fiquei extremamente confuso, pois teve mais 2 casos de ataques a pessoas na região aonde eu morava. E eu sempre pensava que era aquele mendigo. Um dia, quando voltava para casa, eu senti que o meu carro estava estranho, querendo falhar e ficando fraco. E no outro dia, logo de manhã, eu levei o meu carro a um mecânico e ele disse que o meu carro tinha queimado a junta do cabeçote e teria que ficar lá uns 3 dias para arrumar. Bem, sem ter outra opção, eu deixei o carro para arrumar. Fui trabalhar de ônibus, então eu tinha que sair de casa mais cedo. E quando ia voltar para casa, o ônibus sempre demorava e tinha que descer na avenida e voltar o resto do caminho andando. E no trajeto, eu passava onde aconteceu o ocorrido com aquela senhora. No primeiro dia foi tranquilo, pois não havia ninguém no local. Já no segundo dia, eu fiquei paralisado, pois eu vi aquele mendigo parado na esquina como se estivesse esperando alguém. Ele estava a uns 200 metros de mim, mas não tinha me visto ainda. Então eu dei a volta no quarteirão e apertei o passo, pois já estava dando quase meia-noite. E não tinha ninguém na rua, a não ser aquele mendigo. E quando eu estava quase chegando em casa, me bateu um calafrio que me arrepiou a espinha. E eu tive aquela sensação que estava sendo observado. Apertei mais ainda o passo. E quando cheguei na rua de casa, eu ouvi ao longe um uivo muito alto. Eu olhei para trás imediatamente e vi o mendigo atravessando a rua e entrando na mata. Então eu saí correndo para a minha casa e quando entrei eu dei graças a Deus. Bem, eu entrei em casa e fui falar direto com a minha esposa. E ela disse que também ouviu os uivos, mas não se preocupou, pois sabia que eu estava chegando em casa. E desta vez, o Tigrão estava sentado na porta da entrada de casa, e lá ele ficou até a hora que eu fui dormir. E no meio da madrugada, eu ouvi barulhos de passos pesados na laje de casa, e também ouvi o Tigrão rosnando como se fosse atacar algo. Eu acendi as luzes de fora da casa. Peguei um revólver calibre 38 que eu tinha ganhado do meu sogro e fiquei quieto para ver se ouvia mais alguma coisa. Fiquei com medo e não dormi. E logo de manhã eu falei com a minha esposa e ela ficou assustada. Ela falou que iríamos dormir na casa da sua mãe a partir daquele dia. Bem, eu concordei. E assim que saí para trabalhar no outro dia, ela disse que assim que ela chegasse na casa da sua mãe, ela me avisaria. E quando estava no meu horário de almoço, ela me ligou e disse que estava na casa da sua mãe e que estava tudo bem. Me disse também que tentou levar o gato, mas ele não quis sair de nossa casa. Eu falei que não tinha problemas, pois ele era um gato arisco e saberia se cuidar sozinho. E quando eu estava voltando para a casa da minha sogra, a minha esposa me ligou e disse que tinha esquecido de pegar o remédio da nossa filha lá em casa. Então eu falei que eu passaria lá em casa rapidinho, pegaria o remédio e já iria para a casa da minha sogra, pois pegaria um caminho diferente para não ter que passar perto da Disney Noia, local aonde o mendigo ficava. Ela concordou, contanto que fosse rápido. Eu desci um ponto antes de onde eu descia e comecei a caminhar rapidamente. O tempo estava com um sereno forte e novamente não havia ninguém na rua. Então apertei o passo e não olhava para os lados querendo chegar logo em casa. E quando numa encruzilhada eu olhei para o céu e percebi que a lua estava cheia. O meu coração acelerou quando comecei a sentir um cheiro de podre, e a cada vez que eu ia andando, o cheiro aumentava cada vez mais.
até que cheguei a uma rua que tinha um terreno baldio, aonde o cheiro já começava a ficar insuportável. Então olhei para o terreno baldio e vi 2 olhos amarelados que queimavam no meio do terreno. Eu fiquei paralisado quando vi uma silhueta saindo do meio dos entulhos que tinha no terreno. E quando eu vi, eu não pude acreditar. Era uma criatura que deveria ter uns 2 metros de altura, com feições humanas, porém com cara de lobo, com dentes enormes e uma pelugem preta. Eu estava com tanto medo que comecei a correr. A criatura estava comendo o que parecia ser uma pata, do que provavelmente era o resto de um cachorro de rua. Então, aquilo começou a farejar o ar e saiu do terreno para a rua. E quando ele viu que eu estava correndo, a criatura ficou de 4 e começou a correr atrás de mim. E por sorte, eu já estava perto de casa. E quando virei a rua de casa, o meu gato, Tigrão, estava na esquina. Ele passou por mim e foi para cima da criatura, que por algum motivo parou e ficou olhando para o gato, como se conhecesse o meu gato ou tivesse medo dele. Eu entrei em casa rapidamente, peguei o meu revólver e me escondi em um quartinho, onde eu guardo alguns produtos de limpeza, e fiquei esperando a criatura aparecer. Eu estava com tanto medo que pensei em sair correndo daquele lugar. Mas quando começo a ouvir a criatura brigando com o Tigrão, então pensei comigo que era o fim do gato. Mas após alguns minutos, era um silêncio total. E eu começo a ouvir barulhos pesados no quintal de casa. E aquele cheiro de podre começou a tomar conta do quintal. E sem saber o que fazer, eu avistei uma lata de creolina, que é um desinfetante muito forte, ao meu lado. E pensei comigo, eu vou jogar isso na criatura, pois isso tem um cheiro muito forte e eu vou conseguir um tempo para fugir. E quando a criatura passou perto de onde eu estava, eu, escondido, abri a lata e joguei na cara da criatura. O bicho, sem entender de onde tinha vindo aquilo, ele começou a ficar louco rolando no quintal da casa. Tentava farejar, mas não conseguia, pois o produto era muito forte. Até que aquilo ficou parado e imóvel. Eu não pensei 2 vezes, pois eu não teria outra chance. Saquei o revólver calibre 38, apontei para a criatura e dei um tiro que acertou seu olho esquerdo. A criatura caiu no chão e gritou de dor e saiu batendo em tudo, até que conseguiu se levantar, pulou o muro da minha casa e sumiu pelo mato. Eu esperei mais uns 30 minutos e, como não ouvia nada, eu decidi sair de onde estava escondido. E quando olho para cima do quartinho, eu vejo o Tigrão. Ele estava sentado em posição de alerta. Eu peguei o remédio e o gato e fui rapidamente para a casa da minha sogra. E chegando lá, minha esposa, muito preocupada comigo, ela me perguntou o que aconteceu. Com muita calma, eu lhe disse tudo o que tinha acontecido e como o gato havia salvado a minha vida. Eu estava muito assustado, mas também estava com muito sono, então acabei dormindo. No outro dia de manhã, eu estava me perguntando como o gato sabia que eu estava em perigo e como ele saiu ileso da briga com a criatura. O meu sogro ligou a TV e vimos no noticiário da manhã que um mendigo, ele tinha sido encontrado no centro de Mogi, morto, com um tiro no olho esquerdo. E depois desse dia, nunca mais ouvimos relatos de ataques em nossa cidade. Mas uma coisa eu te digo, quem não tem cão, caça com gato. Boa noite. É você, Satanás!